Paulo, advogado tributarista aqui, e o tema do vídeo de hoje é: existe um prazo para a dívida caducar? E sim, o prazo legal para que uma dívida caduque, isto é, prescreva, é de 5 anos, conforme a legislação tributária. Existem dois tipos de prazo que se aplicam: o da decadência e o da prescrição. Decadência refere-se ao direito que a Fazenda Pública, seja federal, estadual ou municipal, tem de constituir o crédito tributário, ou seja, de formalizar a cobrança da dívida. O prazo de 5 anos para a decadência começa a contar de diferentes formas, dependendo do tipo de tributo. Em geral, se o tributo for de lançamento por homologação, ou seja, aquele em que o próprio contribuinte calcula e paga, tal como o imposto de renda, por exemplo, e não houver pagamento, a contagem inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito. Se o fisco não agir durante esse período, ele perde o direito de cobrar o tributo. Já a prescrição refere-se ao prazo de 5 anos que a Fazenda Pública tem para ajuizar a ação de cobrança, a chamada execução fiscal, depois que o crédito tributário já foi definitivamente constituído. A contagem começa no dia seguinte à data do vencimento do tributo, e esse prazo pode ser interrompido ou suspenso em algumas situações, como pela citação do devedor na execução fiscal, por exemplo. Há também a prescrição intercorrente, que é um prazo de 5 anos que ocorre durante a própria execução fiscal, após ajuizar a ação. Caso o processo fique paralisado por um período superior a 6 anos, sendo 1 ano de suspensão e 5 de prescrição, por ausência de bens penhoráveis, a dívida também pode ser extinta. É importante notar que a prescrição extingue o direito de cobrança judicial, mas a dívida pode permanecer nos registros de órgãos como a Receita Federal ou a dívida ativa. Para ter o débito cancelado definitivamente, pode ser necessário comprovar a prescrição judicialmente por meio de um advogado. Se esse vídeo for útil para você, compartilhe com alguém que também precisa conhecer sobre esse assunto e estar atento a esses prazos de vencimento de tributos, para que acabe não incorrendo em erro de, às vezes, pagar por um tributo que já esteja prescrito ou cujo prazo decadencial já tenha sido alcançado perante a legislação. Estar atento a esses tributos que, após esse prazo, não têm mais obrigatoriedade de serem pagos. E caso você queira estar por dentro das principais notícias que envolvem o direito tributário em âmbito nacional, você pode estar me seguindo no Instagram, que eu disponibilizei aqui no perfil. Lá naquela rede eu posto nos stories diariamente as principais notícias que envolvem a matéria dos tributos, alterações legislativas, questões sobre isenções, imunidades, qualquer assunto ou tema de lei que vise alterar o ordenamento jurídico tributário. Você que me acompanha terá acesso a essas informações lá em primeira mão e não será surpreendido por qualquer alteração nesse sentido. E caso você queira conhecer mais sobre a regularização de débitos tributários, você pode estar adquirindo o meu e-book, cujo link eu também disponibilizei aqui no perfil. E naquele livro eu trato de diversas estratégias aptas a ajudarem você, contribuinte, pessoa física ou jurídica, a alcançar a plena regularidade com qualquer imposto, seja o imposto na esfera municipal, estadual ou federal. Aquelas dicas e orientações que eu elenco ali naquele livro vão te ajudar a alcançar a regularização com vantagens e benefícios únicos, para que você esteja em dia com as suas questões fiscais e totalmente tranquilo quanto às questões tributárias. Até breve.